se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. Mito da vaca do céu que aparece no campo. Era uma noite clara, com o céu estrelado iluminando os campos vastos da fazenda do Sr. Marçal. A tranquilidade do lugar era interrompida apenas pelo canto dos grilos e pelo farfalhar suave do vento. Marçal, um homem idoso e cheio de histórias, costumava contar aos jovens da vila sobre a misteriosa vaca do céu. Ele dizia que, em noites de lua cheia, uma vaca luminosa descia das nuvens, deixando rastros de luz dourada pelo pasto. A princípio, poucos acreditavam nas histórias. Os mais céticos zombavam dele, enquanto outros evitavam passar pelos campos à noite, temendo o que poderiam encontrar. Ainda assim, a lenda continuava a ser passada de geração em geração, alimentada pelo fascínio e pelo medo do desconhecido. Certa noite, Marçal estava sentado na varanda, olhando para o céu. Ele tinha a sensação de que algo estava prestes a acontecer. A brisa estava diferente, carregando um leve cheiro de flores que não existiam naquela estação. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ele não se moveu. Sabia que não estava sozinho. De repente, uma luz fraca começou a surgir no horizonte. Marçal estreitou os olhos, tentando distinguir o que era. A luz parecia flutuar, aumentando de intensidade enquanto se aproximava. O velho se levantou devagar, sem tirar os olhos do fenômeno. Sentia o coração bater mais rápido, como se a história que contará tantas vezes estivesse finalmente prestes a se tornar real. A luz pairou sobre o campo principal, revelando uma forma que o deixou sem palavras. Era uma vaca, mas não uma comum. Seu corpo emitia um brilho suave e prateado, como se fosse feito de estrelas. Seus olhos eram profundos, como 2 lagos de luz. E, ao contrário das vacas comuns, seus passos não deixavam pegadas, mas pequenos feixes de luz que desapareciam lentamente. Marçal ficou imóvel, observando enquanto a criatura caminhava pelo campo. Ele sentia uma mistura de medo e admiração, como se estivesse diante de algo divino. Quando a vaca levantou a cabeça e olhou diretamente para ele, o velho sentiu como se seu espírito fosse despido, revelando segredos que nem ele sabia possuir. O silêncio foi rompido apenas pelo som do vento, que parecia carregar uma mensagem. Proteja o campo, sussurrou o vento, antes que a luz começasse a enfraquecer. A vaca levantou-se suavemente no ar e desapareceu entre as estrelas, deixando Marçal sozinho com suas reflexões. Os dias que se seguiram foram tomados por uma inquietação na vila. A notícia do que Marçal havia visto espalhou-se rapidamente, mas as reações foram mistas. Alguns acreditavam que o velho estava delirando, enquanto outros viam aquilo como um sinal de algo grandioso. Para os poucos que acreditavam na história, a vaca do céu era um presságio, mas de que, ninguém sabia. Entre os crentes estava Jacira, uma jovem curiosa que sempre passava as tardes conversando com Marçal. Fascinada pela ideia da vaca celestial, ela decidiu investigar por conta própria. Durante dias, ela permaneceu no campo até altas horas da noite, buscando qualquer sinal do brilho misterioso que o velho havia descrito. Marçal, por sua vez, estava mais calado do que o habitual. Passava horas observando o céu, tentando decifrar o significado da mensagem que receberá. A frase "proteja o campo" ressoava em sua mente. Ele começou a cuidar do lugar com ainda mais dedicação, evitando que estranhos se aproximassem e certificando-se de que os animais estivessem saudáveis. Uma noite, enquanto Jacira fazia sua vigília solitária, uma luz fraca começou a surgir no horizonte. Seu coração disparou. Ela correu para a casa de Marçal, chamando-o em voz alta. O velho saiu às pressas, com a expressão de quem sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Juntos, caminharam até o campo. A luz tornou-se mais intensa, e, mais uma vez, a figura da vaca celestial apareceu. Jacira sentiu um misto de medo e fascínio, enquanto a criatura caminhava pelo pasto, como se estivesse inspecionando o lugar. Marçal observava em silêncio, percebendo que havia algo de diferente naquela visita. Desta vez, a vaca emitiu um som suave, quase como um canto, e olhou diretamente para Jacira. Antes que pudesse reagir, a jovem sentiu uma onda de calor invadi-la, como se fosse envolvida por uma força protetora.
O velho apenas sorriu, entendendo que a criatura havia escolhido sua sucessora. Jacira passou a ser vista como a guardiã do campo, e muitos na vila começaram a respeitá-la. Apesar disso, nem todos acreditavam na história da vaca celestial. Os mais céticos riam dela e diziam que ela estava sendo influenciada pelas ideias de Marçal. Mas Jacira não se importava. Sentia que havia sido escolhida para algo maior, algo que ela ainda não compreendia completamente. Certa tarde, enquanto trabalhava no campo, Jacira notou que o solo estava mais fértil do que nunca. As plantações cresciam com vigor, e até mesmo os animais pareciam mais saudáveis. Era como se uma energia divina estivesse protegendo o lugar. Marçal, observando isso, disse que era um presente da vaca do céu, uma forma de agradecer por terem respeitado sua mensagem. Entretanto, nem tudo era paz. Um grupo de forasteiros chegou à vila, atraído pela fama do campo misterioso. Eles queriam comprar as terras de Marçal, oferecendo uma grande quantia em dinheiro. O velho recusou sem hesitar, explicando que aquele lugar era sagrado. Mas os homens não desistiram facilmente. Numa noite sem lua, os forasteiros invadiram o campo, determinados a encontrar o que chamavam de segredo celestial. Eles não acreditavam nas histórias, mas estavam convencidos de que havia algo valioso escondido ali. Armados com ferramentas e lanternas, começaram a escavar em vários pontos, ignorando os apelos de Jacira e Marçal. Foi então que o céu escureceu ainda mais, e um silêncio profundo tomou conta do lugar. Uma luz forte surgiu de repente, iluminando todo o campo. Os forasteiros pararam, assustados, enquanto a figura da vaca do céu descia lentamente, com um brilho ainda mais intenso do que antes. Os homens tentaram fugir, mas seus corpos ficaram imóveis, como se uma força invisível os mantivesse no lugar. A vaca caminhou em direção a eles, e cada passo seu emitia um som profundo, quase como um trovão. Quando parou diante dos forasteiros, eles começaram a gritar, implorando por perdão. A luz ao redor da vaca se intensificou, e os homens desapareceram, como se tivessem sido consumidos pela energia celestial. Quando tudo voltou ao normal, Jacira e Marçal estavam sozinhos no campo, agora envolto em uma calma sobrenatural. Depois daquela noite, o campo tornou-se ainda mais misterioso. As plantações cresciam rapidamente, mesmo sem chuva, e os animais pareciam mais fortes e resistentes. Jacira sentia que a vaca do céu havia fortalecido a terra como uma forma de proteção. Marçal começou a ficar mais recluso, deixando Jacira assumir a responsabilidade total pelo lugar. Ele sabia que seu tempo estava chegando ao fim e que sua missão havia sido cumprida. Em uma conversa com a jovem, ele lhe disse: "Você foi escolhida por uma razão, e o campo está em boas mãos." Alguns moradores da vila tentaram se aproximar, pedindo para trabalhar no campo ou até mesmo colher seus frutos. Jacira permitiu que apenas os mais necessitados se beneficiassem, sempre com a condição de respeitar as regras e nunca tentar explorar a terra para ganhos egoístas. Certa noite, enquanto Jacira caminhava sozinha pelo campo, viu novamente a luz no horizonte. A vaca do céu apareceu mais uma vez, mas, desta vez, acompanhada por outras formas brilhantes. Eram vacas menores, como se fossem filhotes, todas igualmente luminosas. A jovem entendeu que aquilo era um sinal de que o campo estava sendo protegido por forças ainda maiores. Quando a luz desapareceu, Jacira sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Era como se o campo agora estivesse completo, cercado por uma energia sagrada que ninguém poderia quebrar. Os anos passaram, e Jacira continuou cuidando do campo com dedicação. Marçal faleceu pouco tempo depois, mas sua memória permaneceu viva nas histórias que ela contava às novas gerações. A lenda da vaca do céu se espalhou ainda mais, atraindo curiosos, mas também ensinando lições sobre respeito à natureza e gratidão. O campo tornou-se um símbolo de esperança para a vila. As pessoas começaram a tratar a terra com mais cuidado, aprendendo a valorizar o que ela oferecia. Jacira se tornou uma líder respeitada, guiando a comunidade com sabedoria e compaixão. Numa noite clara, muitos anos depois, Jacira sentiu que sua missão também estava chegando ao fim. Caminhou até o centro do campo, onde a luz da lua iluminava suavemente o pasto. De repente, uma luz forte surgiu,
e a vaca do céu apareceu pela última vez. Sem dizer uma palavra, Jacira compreendeu que era hora de partir. A criatura tocou-a suavemente com o focinho, e, num instante, seu corpo se desfez em partículas de luz, subindo aos céus junto com a vaca. A partir daquele dia, o campo ficou ainda mais fértil, e a lenda da vaca do céu continuou sendo contada por gerações, como um lembrete de que a terra é sagrada e que seu verdadeiro valor está em sua conexão com o céu.